Olá, pessoal! Mais um episódio e hoje temos um casal. Estou muito feliz de receber essas duas pessoas maravilhosas que participaram do meu curso de oratória, já participaram de vários eventos comigo. E o que é importante desse casal que ele trouxe para nós? Né? Eles vão se apresentar. Os dois são empreendedores. Vocês vão conhecer a história de cada um, mas eles se complementam. Por quê? Como o nosso podcast é de liderança, empreendedorismo, oratória e comunicação, eles vão ensinar pra gente aqui, através da história deles, o que eles fizeram para que o negócio crescesse. E um casal enriquece juntos, faz sentido, gente? Então, eles com o conhecimento, com todo o processo que vocês viveram, né, eles se ajudaram e hoje eles têm aí uma empresa, né? O Robert, uma empresa de transporte, o Robert não, os dois, né? Uma empresa de transporte e a Ana Paula veio para agregar. Então, quem vai começar a falar, né? Quem pode olha, o Robert olhou para ela, né, gente? Olha, vocês viram aqui como é que foi isso? Um olhou, quem vai começar? Vamos lá. Já deu uma olhada, né, para poder certificar quem faz a primeira apresentação. Fica à vontade. Eu sou Robert, sou empresário, estou no ramo de transporte tem 12 anos. Tenho 37 anos. Como que tudo começou, Robert? Olha, nós começamos a empresa RF Transportes, 2 pessoas, eu e outro sócio. Então, RF, Robert e Frederico. E nós trabalhamos juntos durante 3 anos. Os 2 primeiros, a gente estava prestando serviço para outras transportadoras. A gente ainda não tinha cliente. Sim. E no terceiro, para o 4º ano, nós entramos em dificuldade e veio a estaca zero. Em 2014, né, que nós recomeçamos tudo aí. Aí a Joana Paula já entrou nessa história. Ou não? Quando que ela entrou? Um pouco depois, uns 2 anos depois aí. Depois eu conheci a Ana, mas o nosso relacionamento veio um pouco depois. E 2014, onde eu startei novamente a empresa, né? Que eu cheguei a estaca zero, sem clientes, sem capital, que a gente foi reativar tudo. E nessa situação, eu fiquei sozinho na empresa. Tá. Ana Paula, você é presente, fala aí um pouquinho o porquê, né? Por que você agregou também, né? Quem é você? Eu gosto, gente, de começar, né, vocês mesmos se apresentando e pela história, porque, na verdade, por trás de grandes empresários, de pessoas de sucesso, pessoas que hoje empreendem, porque não é fácil empreender no Brasil, existe uma história. E para as pessoas entenderem que toda história existe obstáculo e é possível, sim, sair dos obstáculos por meio de algumas ferramentas. E é por isso que eu convidei, porque eu sei que vocês são focados, vocês são pessoas disciplinadas, vocês existe um plano. Então, eu gostaria muito de conhecer esse plano, conhecer o que vocês fazem. Vamos lá, Ana Paula. Então, sou Ana Paula, sou esposa do Robert, nós temos a RF Transportes e eu também sou mentora de empresários. Então, eu também ajudo empresários a serem mais para terem mais, porque foi essa a nossa filosofia. E aí, como você bem disse, todos os empresários têm obstáculos, mas nós trabalhamos sempre com a mesma filosofia. Todo problema esconde uma grande oportunidade. E foi sempre nas grandes dificuldades nossas, nos grandes desafios, que a gente consegue olhar por cima do muro e construir uma nova realidade. Porque é exatamente isso. Quando a gente olha para o universo, se a gente crescer, depois a gente tem uma curva de caída. Então, quando a gente começar naquela curva de começar a não ser mais interessante, aquele processo decair, a gente tem que criar um outro movimento para continuar crescendo, e assim como os resultados dos nossos negócios, né? Então, essa é bastante a nossa trajetória. E eu passei pelo banco, que foi onde a gente se conheceu. Né? Então, depois eu fui para o Sebrae e eu, então, tive acesso a várias metodologias que são utilizadas em favor dos empresários, e isso me capacitou muito, me ensinou muito dessa vivência, a minha formação que eu também tive e a vivência no nosso negócio, porque aí eu conheci o Robert e aí foi a hora de falar assim, bom, teorias, tá tudo ok. E como a gente faz isso na prática de verdade, isso acontecer e realmente você sentir a posição de quando você ensina para um empresário. Então, desde então, eu comecei a ser procurada por outras pessoas para esse movimento e foi quando eu também tomei a decisão, então, de seguir essa carreira
como mentora e como empresária, e deixando também o CLT, que aí eu, né, já não tinha mais espaço para esse movimento, mas foi muito importante para a minha construção de agora. Então, essa é um pouquinho de quem sou eu. Ai, que bacana. Nossa, que esposa, muito conhecimento que você tem, Robert. Sim. E qual momento que você entendeu, assim, agora é a hora da Ana Paula entrar? Porque existe aí uma situação um pouco delicada, né? Vamos imaginar que até para um casal ser sócios, porque a gente é sócio na vida, né? No caso de vocês são sócios na vida, e sócio no projeto aí da empresa. E para que isso dê certo, existe várias situações. Claro que provavelmente vocês devem ter conversado muito, existiu a comunicação no relacionamento, com certeza. E qual momento você percebeu assim, agora, Ana Paula, vem me ajudar, vamos, o que ela fez, né? Como que foi isso? Olha, Cris, lá no início, né, desse recomeço aí, né, vamos dizer assim, 2014, onde eu estava numa situação mais delicada, eu comecei a avaliar os pontos negativos que eu tive durante essa trajetória menor aí, esse inicial, para poder melhorar isso, para sair dessa situação negativa para virar o jogo. Sim. E a Ana já começou a me dar algumas dicas, né, da forma de trabalhar, sobre gestão, porque um dos pontos principais que me levou a essa negativação aí foi a falta de gestão, a falta de conhecimento do meu negócio em si, a falta de conhecimento contábil, que hoje eu tenho um pouco, que me ajuda bastante. Não tenho a formação, mas busco sempre informação para aquilo que eu preciso no dia a dia. Então a gente veio junto trabalhando desde o início do nosso namoro. De forma indireta, ela já me ajuda. A gente ia final de semana, né? Final de semana, trabalhar junto. E esse período aí eu fazia a parte operacional, comercial, durante o dia, até umas 8, 9 horas da noite. E depois desse horário eu fazia a parte financeira. Olha. Que eu ia ver o que tinha para receber, o que eu tinha para pagar, já deixar essa parte toda alinhada. O que, na situação anterior aí, não era feito. Não existia uma gestão, não existia controle. Se entrou, não sabia quanto estava entrando, não sabia quanto estava saindo. Essa virada de chave aí com o auxílio da Ana, a gente foi primeiro trabalhando por planilhas, né, fazendo esse controle de forma mais dedicada, e depois a gente veio a contratar um sistema para poder melhorar ainda mais a nossa gestão. Olha, eu vou fazer uma pontuação. Olha a Sim. importância aí do conhecimento e de entender, porque muitas vezes as pessoas colocam uma máscara em determinadas situações, seja em qualquer área, né? Vamos colocar agora aí no processo de uma empresa. Às vezes as pessoas colocam essa máscara, tá indo bem, né? Tá indo, conseguindo pagar as contas, estou conseguindo, tá levando, tô andando no meu carrinho, tô conseguindo pagar meu cartão de crédito, estou vivendo, estou viajando, e vai levando. Até o momento que a empresa vai sofrer. Esse é o caso, como aconteceu com você. Sim. Mas, e aí tem um ponto importante aí que a gente acabou de perceber. Quando a virada de chave, né, nesse momento aí da empresa, quando você reergueu, você teve que ter um trabalho duro. Eu não gosto dessa expressão, tá, gente? Trabalho duro, mas eu vou usá-la agora, nesse momento, porque teve que ter. Que uma virada de chave, eu até digo muito isso aqui no podcast, até na comunicação, no oratório, a virada de chave, no primeiro momento, ela precisa de um trabalho duro. Não adianta a pessoa, por exemplo, vocês que fizeram o meu curso, vou lá, faz o curso, vou ficar bem, mas se você não treinar, você não colocar em prática, agora a Ana Paula faz vídeo todos os dias, eu vejo a Ana Paula no Instagram fazendo os vídeos, por quê? Porque você treina. E cada vez mais a gente vai buscando a perfeição. E foi o que aconteceu com você. Provavelmente hoje você não precisa mais fazer isso. Quer dizer, ficar ali trabalhando duro. Mas no início é importante a gente dedicar um pouco mais. Então, olha a importância. Então, eu fiz essa comparação porque você precisou disso. Aí depois entrou ali o conhecimento, que é o poder. Todo podcast eu tenho essa frase, gente. Conhecimento é poder. Sim. Aí entrou uma especialista, uma expert no assunto, que foi a Ana Paula, para auxiliar no processo. E aí, como que você conseguiu virar a cabeça dele? Porque, vamos imaginar, gente, agora vamos lá. Todo mundo está nos ouvindo e nos assistindo. Uma coisa é você ser casado, namorar,
Você conhecer do assunto, falar, né? Não sei quem... Depois vocês colocam aí no comentário quem já passou por isso. Outra coisa é você persuadir. Eu não estou nem falando convencer, porque convencer mais... às vezes você consegue convencer, mas você não consegue persuadir. Mas ao outro a fazer o que você quer, né? Então, porque o persuadir aconteceu com você. Ele prevaleceu. Convencer, você convence aquela hora, depois acabou. Nesse caso, é muito difícil entre casais, isso não é uma crença limitante, não. Pode até ser na minha cabeça, né? Pode até ser. E aí você vai dar a fórmula de sucesso. Mas eu vejo muitos casais que começam muito bem e depois não dá conta, né? Aí a gente pode ver a fórmula de sucesso de vocês e ver, mas cada pessoa é de um jeito. Talvez comece trabalhando, depois fala assim, se eu continuar junto ali, não vai dar certo. Então, provavelmente teve uma formulazinha. E aí que entra. Então, quem quiser colocar nos comentários, quiser comentar, inclusive no YouTube ou no trecho, que esse trecho provavelmente vai ser feito, porque esse trecho ele é importante. Porque ficou muito bom, né? Você entender que, sim, casais podem. É uma crença, sim, tá, gente? É uma crença, a gente acha que não dá certo, né? A Ana Paula olhou pra mim assim, é uma crença. É lógico que é uma crença, né, Ana Paula? Que deu certo com você. Se uma pessoa deu certo, é uma crença, né? Pode parar com isso agora, Cristiane. Vamos lá. Mas a questão é que eu tinha essa crença em algum grau. Apesar de, como você disse, no começo, como que foi o processo da persuasão? Eu trabalhava no banco, então não tinha como o Robert mentir pra mim, né, Robert? Então, assim, não tinha como. Eu sabia de todos os números. Sabia de tudo. Mas ele nunca tentou também omitir isso de mim. Sim. Né? E tem um ponto interessante que, por exemplo, ele chegou no 0 a 0. Ele não chegou menos 0. Sim. Sim. E isso é importante. Né? Que quando ele entendeu, ele falou, oi, se eu não parar aqui no 0, pode ficar negativo. Sim. Né? Então, ele voltou no 0. Então, eu sabia. Mas eu tentava a todo momento conversar com ele, né? Eu falava assim, mas como que é? Porque para mim, o setor de transportes era muito diferente. E a minha vivência era a vivência do que eu sabia das pessoas da minha família que tinham negócios e a minha vivência no banco. E com todos os clientes eu gostava muito de conversar. Então, a mesma coisa eu fiz com ele. Eu fiz o quê? Perguntas para ele ao longo desse processo. Mas me explica, como que é que funciona o seu modelo? Porque ele não tinha nenhum caminhão na época. Eu falava assim, mas como assim? Aí eu fui entendendo. À medida que isso foi passando, e aí depois a gente começou a namorar mesmo, de fato, ele tinha que liberar caminhão. Então eu falava assim, não, então eu vou junto. Aí eu falava assim, como que eu posso te ajudar para ele poder liberar mais rápido, pra gente poder fazer as coisas que a gente gostaria de fazer? Aí ia eu lá cadastrar lote, para liberar caminhão. Fazer cadastro de motorista, entender essa dinâmica de como que era receber o motorista lá dentro do nosso escritório. Aí que você foi entrar um pouco no processo. Você foi fazer a tarefinha de casa, aí, né? Aí quando eu fui fazer o que ele estava fazendo, aí eu começava assim, mas por que você não faz assim? Mas você já pensou em fazer assim? E aí as coisas começaram a fluir, mas foi pelo processo que eu me inseri, né? E em algum grau eu já tinha minha carreira. Então eu falava assim, não, eu estou indo ali, eu estou auxiliando ele no que eu posso, mas a decisão era dele, né? Depois que a gente casou, isso mudou um pouco, porque aí a empresa também era minha, né? E isso foi de comum acordo. Mas eu tinha uma carreira, então, em algum grau, e não foi meus pais que me educaram para isso, mas à medida que eu fui inserida no contexto social, em alguma forma, eu absorvi aquela questão de que mulher tem que ter sua carreira, não pode estar na sombra. E o negócio foi criado por ele, então o negócio não era meu. Sim. E ali a gente teve ali alguns pontos, né? Porque ele tinha uma visão e ali nesse momento, quando a gente já casou, a gente teve a melhor história de faturamento da empresa até o dado momento que a gente tinha casado, né? Uau. Então, já tinha ali aquele... E aí eu falava assim, então a gente precisa ter esse cuidado. Aí ele tinha um outro olhar. Então a gente já tinha superado os primeiros momentos, eu já tinha uma dedicação. Aí eu já não morava aqui mais, porque eu tive que mudar para Formiga nesse meio tempo. Depois do casamento é que eu voltei a morar aqui em Arcos novamente, que a gente voltou. Então, assim, realmente é uma crença. Porque é possível dar certo. Eu tinha isso programado, mas eu falei, a gente precisa fazer dar certo.
O negócio é tanto dele quanto meu, embora eu tenha entrado depois. E isso foi algo que foi, em algum grau, difícil, né, Robert? Mas eu posso pontuar? Vocês fez algo muito assertivo, que agora entra na minha área. Sabe qual? A primeira coisa que você fez foi perguntas poderosas para ele. Dá para você fazer diferente? Ao invés de você falar assim, o Robert tá errado, o Robert isso aqui não tá certo, não. Porque a gente que conhece um pouco do assunto, um pouco mais, a tendência é uma falta de humildade e chegar já pontuando. Então, você foi muito assertiva. Você chegou e falou, Robert, você não poderia fazer diferente? Então, você enxergou a questão. Então, ao invés de você jogar o problema, você fez a pergunta para ele. Então, isso mostrou para ele que você foi humilde. E ele foi também muito humilde de acatar. Então, quando ele acatou aquilo ali, você sentiu acolhida. Então, esse acolhimento ajudou muito você ir mais um pouquinho. Porque, sim, você tem um conhecimento. Então, teve uma comunicação assertiva demais entre... Isso poderia ser... Você não poderia nem ser casada com ele, talvez. Talvez até namorada mesmo. Até antes, tudo bem, que começou antes, né? Tudo bem. Mas poderia já sendo casada, sendo dona. Mas essas perguntas foram assertivas para que a pessoa... Porque quando você vem impulsivamente comunicando com a pessoa e colocando erro, mentalmente a pessoa não aceita. Então, você foi assertiva. E aí, nesse momento, ele aceitou. E aí que você veio aí com o processo. Faz sentido? Faz todo sentido. Isso foi em diversas situações, né? Onde eu estava com uma questão para poder ser resolvida. Eu ia levar para ela, a gente troca uma ideia. Ela não era simplesmente, a direção é essa. Ela voltava para mim com as perguntas e que eu ia começar a analisar. Às vezes, uma visão que eu não tive daquela situação, através das perguntas dela, eu começava a entender. Espera lá, o sentido não é esse. E boa parte das situações eu não tinha conexão com o que ela estava trazendo ali. Espera lá, isso aqui eu não pensei ainda. Aí foi partindo para tomar o rumo certo, né? E teve uma outra motivação aí, né? Que eu ia tirar férias. Você se lembra? Eu ia tirar férias. Robert nunca tinha tirado férias na vida. Ele sempre tirava férias de janeiro, né? Que era a época que estava parado, de certa forma, né? Tipo, entre Natal e Réveillon, que você tirava para viajar. E eu ia tirar férias. Tirava 3, 4 dias, né? Mas nunca tirou. Férias, não. Férias. A primeira foi com ela, que nós fizemos uma viagem. Isso veio depois de um bom tempo, né? Que nós conseguimos acertar esses processos aí. Contratar, colocar pessoas no financeiro, no operacional. Olha que alívio essa mulher te deu, hein? Muito. Meu Deus, você conhece uma mulher poderosa, bonita, e ainda ela te dá férias. Sim. Nossa, meu Deus. Desde o início eu entendi sobre isso aí tudo. Falei, opa, que maravilha. Com uma simples pergunta. Gente, Sim. vamos escutar isso. Aprenda a se comunicar. Olha como é importante. Porque nada mais... Mas o que você fez foi saber comunicar com seu marido. Foi isso. E falar em comunicação, Cris, é bom ressaltar. Nessa época, quando ela trabalhava no banco, eu tinha maior dificuldade em entrar em ambientes, em banco, com medo do pessoal ficar me olhando. E eu tinha esse desafio, que era desenvolver a empresa. Sim. E eu tive que fazer tudo. Então, entrar no banco virou rotina. Eu não entrava. Coisa simples, né? Sim. Coisa simples. E esse poder das perguntas e tudo, isso foi mudando a minha cabeça. Legal. porque muito o bacana. Robert era bem caladinho. Ele não conversava Muito com fechado. ninguém. Muito fechado. Tinha que sem- saber o que perguntar para ele dar a resposta certa. Justamente. Gente, que Era bem legal, isso. tá vendo? O relacionamento serve para crescer, mostra que é essa crença, né, gente? A pergunta é se existiu alguém na vida que deu certo, trabalhando junto e que agregou, que funciona. Mas existe aí dois pontos que eu percebi mesmo. Foi isso, a sua humildade, né? Então, assim, o empresário ele também tem que ter essa humildade. Nós não somente do casal, mas de uma forma geral da liderança.
Então, o casal tendo essa humildade, isso já ajuda muito. E teve que acontecer dos dois lados, Dos né? dois Porque ela não lados. sabia do meu segmento. Ela teve que entender primeiro para depois dar direção, né, com Sim. base no conhecimento dela. Né? Sim, perfeito. E assim, você, Ana Paula, quando você então, pegou todo o processo lá, tudo, o que mais que você acha que foi o diferencial para essa virada de chave? Né? Além de, lógico, mudar o processo, você percebe mais algum ponto, assim? Então, eu percebo grandes pontos que a gente fez intuitivamente. Nós mudamos consideravelmente. Eu tive que fazer uma mudança de cidade e me inserir num outro meio. O Robert mudou totalmente de ciclos. E ali a gente passou a construir uma nova ambiência. Então, Uau. assim, o ambiente importa. O ambiente interfere muito. Muito. E o ambiente do qual eu me inseri, que era um ambiente de muito conhecimento, me fez um crescimento exponencial. Essa mudança da forma como a gente passou a trabalhar a empresa e a forma como o Robert geria, fez com que ele também mudasse na vida dele. E a gente foi caminhando, então, nesse primeiro momento, a mudança completa do ambiente. Não é sobre criticar as pessoas que ficaram para trás, de forma alguma. E as pessoas têm que entender isso. Mas a gente precisa deixá-las ir e a gente precisa ir também. E isso foi uma coisa que aconteceu muito conosco. São ciclos, né? São ciclos. E a gente mudou a ambiência nesse ciclo. A gente Sim. rompeu. Eu fui para Formiga, mas eu não ficava em Formiga. Eu ficava Minas, depois Brasil, com muito. E tudo que eu ia participar, eu pensava como que eu podia trazer para nossa realidade. Eu ligava pro Robert, eu falava, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo e tal. E de repente, pensar em alguma coisa assim. Sim. E aí eu perguntava pra ele algumas coisas eu falava assim, não, isso aí não dá aqui não, assim, né? Ele sempre falava, não, isso aqui não dá não, isso aqui... Ele te isso colocava, aqui é ele te colocava né, o pé no chão. Sim, com certeza, porque eu sou sempre muito visionária. E aí ele falava, vai devagar aí. Era a frase dele comigo, vai devagar. Ou então ele ficava calado. Aí eu falava assim, falei muito depressa, né? E era mais ou menos por aí. E isso foi uma das transformações. Nesse momento também, e para nós isso é muito importante, houve um fortalecimento da nossa fé muito grande. Que legal. Que ajudou a gente a formar a nossa harmonia conjugal. Porque essa harmonia é importante. Por mais que todos tenhamos inúmeros desafios, e a gente passou por vários, porque a gente, né, teve um relacionamento à distância há muito tempo. Então, depois teve todo esse processo da transição, essa definição de papéis. E a cada ciclo que a gente cresce, o papel da gente também muda um pouco. A nossa função, a nossa organização ali. Então, a gente foi moldando a nossa personalidade, a nossa mentalidade ali, que era uma forma totalmente intuitiva, mudou a ambiência e mudou quem nós éramos, a forma como nós nos expressávamos, né? A forma de vestir, a forma de se comportar. Tudo começou ali a fazer um movimento muito natural desse processo. E eu entendo que isso foi um ponto muito positivo. E esse fortalecimento da nossa espiritualidade que nos ajudou a manter essa proximidade, a harmonia do casal. E o processo mesmo da fé, porque se você não tem fé e acredita, porque a vida só faz sentido se a gente tá caminhando para algum lugar. Exato. Então a gente tava caminhando com muitos sonhos e sonhos que estavam sendo em conjunto, em comunhão ali. E isso nos ajudava a entender todo esse lugar, porque ficar muito no mundo dos negócios, né? Então às vezes acaba deixando as coisas meio mecanizadas. Então tudo isso ajudou muito a gente, né, Robert? Sim. Então, podemos falar em 3 pilares aí que ajustaram ali o processo. Foi a fé, que se eu for pensar, cada um tem a sua. Sim. Né? A gente pode pegar a fé, a ambiência e o terceiro que você disse, o comportamento. Isso. Comportamento. Aí eu também concordo perfeitamente. Quando a gente fala de fé, né, nem se discute que acreditar em o que você Sim, for. mas o processo Agora, da crença é importante, muito importante. A ambiência, gente, é algo assim absurdo. Quando eu fui fazer mestrado, doutorado, tinha lugares que quando eu voltava, eu não me cabia mais. Não é porque, é isso que eu disse, não é por causa que mestre, doutor, mas eu não conseguia conversar. Então, aquele momento, aquele lugar ali, não é porque eu era maior, menor, não dava. E não era um ambiente não que... é desfazer do passado. Não é desfazer, mas eu não conseguia, não tinha... Eu chegava, sinceramente, por exemplo, num grupo e eu não tinha assunto. E, na verdade, talvez até aquelas pessoas daquele ambiente também achavam isso de mim. Talvez até a mesma coisa.
porque eu não estava no mesmo momento. Então, a ambiência, sim, é muito importante. E isso faz total sentido. E o comportamento, quando você disse, mudar de vestimentas, a comunicação, a flexibilidade, as soft skills, né? Todo o processo. Isso aí faz parte de um processo de conhecimento que você vai trabalhando ao longo. Você não vai trabalhar de uma vez. Você busca ali um curso de produtividade, depois você um curso de coach, um curso de mentoria, um curso de... E vai, comunicação, oratória, e vai. Quer dizer, isso tudo vocês fizeram. Quer dizer que você não vai fazer tudo de uma vez. Não. É um processo. E aí, por isso que você disse. E aí, as pessoas talvez podem falar. A gente, nós que moramos no interior, pode falar. A pessoa mudou muito. Mas mudamos mesmo. E aí faz com que a gente mude, porque a mudança é importante para o crescimento. E são escolhas. Então, vocês fizeram uma escolha. E cada um escolhe a sua. Sim. Então, a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente escolhe. Exato. E ainda complemento, Cris. O nosso negócio só muda quando a gente muda. Porque não tem como eu enxergar o meu negócio de uma forma diferente se eu não sou uma pessoa diferente. Exato. Se eu não tenho uma perspectiva diferente. Você se tornou treinadora, comunicadora e tantas outras funções que você exerce. Por quê? Porque você bebeu de muitas fontes, de ambientes diferentes e percebeu, eu posso tornar o meu negócio o que ele é hoje. Sim. Você já se imaginou sendo apresentadora de um podcast? Não. E que em breve vai ser famoso? Não. Então, gente, compartilha, por favor, né? Acione o sininho. Então, eu não falei isso, né, Renato, no início. Eu esqueci de falar no início. Ó, tem que compartilhar, gente. Exatamente. É porque, na verdade, gente, e não foi fácil. No início eu pegava ônibus. Eu brinco que eu pegava o Contijão. Conto, né, nas minhas histórias, no meu curso, na minha palestra, eu pegava o Contijão de Arcos a Ribeirão Preto para fazer USP. Depois, é claro, fui de carro. Depois eu já comecei a viajar, né, de avião. Fui para fora do país, passei perrengue, gente. Então, não é tão fácil assim. No entanto, hoje a gente colhe os frutos, é aquela sementinha. Então... até o Alex vai sair saiu o podcast dele, a gente já gravou. Ele falou uma frase muito legal, que é até o título do podcast dele: quem não cresce, morre. Quem não está crescendo vai morrer. Porque realmente faz total sentido, porque vai ficar ali parado. Então, o que vocês estão trazendo aqui pra gente é realmente muito importante. E aí eu vejo, né, como que depois, né, se vocês falaram muito, me marcou essa questão das férias, me tocou, porque eu vejo muita gente cansado, estressado, que não tira férias, que acha que o negócio ele tem que viver morrendo de trabalhar, tá meia-noite, 1h da manhã trabalhando. E não é mais isso, né? Não dá mais. A visão de que só funciona quando o dono está perto, né? A crença, tem uma frase, uma crença limitante forte sobre isso, né? Sim. É o olho do dono que engorda o gado, não é isso? Isso. Ou Sou então, péssima pra quando o essas dono frases. sai, os ratos fazem a festa. Então, o negócio... Isso já não é mais... Não funciona. Isso não funciona. Mas, se você acreditar nisso em algum grau... Vai existir. Não adianta. E aí, até antecipando, mas quando eu atendo pessoas que a gente vai fazer esse processo e a gente implanta, mas o empresário não mudou isso na concepção dele, não há treinador nesse mundo que conserte isso, não. Então, primeiro ponto, tem que trabalhar essa mentalidade. Primeiro, ele tem que mudar a sua mente, mudar a sua crença, a forma de pensar, para poder isso começar a desenvolver. Porque nenhum trabalho duro vai trabalhar a mente. E a mente é muito forte, porque pensamento, mente e corpo. Se a gente manda ali para a mente algo, por exemplo, ontem eu saí do resort, eu estava ministrando uma imersão quase 10 horas. Então, assim, eu estava muito cansada, realmente, inclusive resfriada. Então, se a gente for pensar, se a gente for escutar a nossa mente, não estaria aqui hoje. Inclusive eu teria a escolha, porque o podcast é meu. Eu poderia eu tenho ali uma periodicidade, mas é meu. Eu poderia falar trocar a data. Gente, desculpa, eu tô passando mal, né? Realmente, eu tô muito resfriada. Mas eu escolhi vir. Cansada, com sono, né? Mas tô aqui em pé, né? E vim. Se você não contar, ninguém vai imaginar. Ninguém vai contar. Eu tô contando aqui porque realmente, exatamente. Mas eu quero contar porque minha escolha eu quero fazer a diferença. Agora,
é o meu negócio. Mas a escolha poderia não ser essa. Eu costumo falar, Cris, que existe o trabalho, é um pouco pesado, o trabalho burro e o trabalho duro. Os primeiros 3 anos da minha empresa, eu fiz o trabalho burro. Sim. Faturei e perdi tudo o que veio, porque não tinha gestão. Os próximos foi trabalho duro, mas de forma inteligente, que gerou resultado. O que você faz hoje é trabalho duro? É sim, você teria a escolha de não estar aqui. É trabalho duro, mas de forma inteligente. É o que gera os seus resultados. E foram todos pautados nessas 3 pilares que vocês disseram. É claro, como mentora, outra coisa importante que eu vejo muito hoje, né? Ana Paula, mentora de negócios, mentora de empresários, mentora dessa parte que entra processos, né? Entra vários pontos aí importantes. Como eu, mentora, né, de comunicação, de oratória, de liderança. Ter um mentor, que seja coach, mentor, como diz a nomenclatura, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? O pessoal banaliza o coach. Gente, coach nada mais é, até ouvi um dos meus mentores falando, o Vitor Damasio, mentor, gente, a tradução é treinador. Desculpa, o coaching, a tradução é treinador. Por que banalizar? É como qualquer outra profissão. Algumas profissões banalizaram, porque tem concorrentes, tem pessoas que fazem mal feito, como coach também. Eu sou coach com maior orgulho. Fiz formações em escolas maravilhosas. Não fiz numa escola, fiz em várias. Como tem mentores que tem mentores maravilhosos, como tem mentores, infelizmente, que desmerecem. Tem conselheiros. A Ana Paula falou, eu sou mentora, sou coach, sou minha conselheira. Ela é tudo. Por quê? Porque as pessoas ligam para ela, ela dá conselho. As pessoas às vezes ligam, ela vai ser coach. Às vezes a pessoa liga, ela vai ser mentor. E assim vai. Não importa. O importante é solução. Então, eu vi o dia que eu vi o podcast desse meu mentor. Ele foi meu mentor. O Vitor, eu falei, gente, ele falou a frase que eu precisava. Por que as pessoas têm que banalizar uma palavrinha? Né? Não é isso, não. Na verdade, a gente quer a solução. Vamos solucionar, que é o mais importante. Né? Então, o mais importante de tudo que aconteceu aí, você teve uma boa mentora, você foi humilde, você seguiu esses 3 pilares, e com isso teve um resultado que, poxa, maravilhoso, né? E hoje tem um fruto, né, maravilhoso aí, que é, como é que ele chama? O Arthur. O Arthur, que é lindo. A gente vê pelo Instagram, né? Que graças a Deus a gente tem essa opção. Que agora a gente não tem mais tempo de ver. Não é tempo, né? A gente não gosta de falar essa palavra, é outra crença limitante. Ontem eu assisti uma palestra antes da minha, né? Antes do meu treinamento. A pessoa, né? O empresário estava falando sobre essa questão do tempo, que é outra crença limitante. É mesmo, gente. A gente tem que tirar essa palavra. Sim. Porque, na verdade, a gente tem prioridades, né? Exato. Mas... e aí veio essa bênção que você conseguiu. Olha só, você há 7 anos você imaginava, há 7 a 9 anos, conseguir colocar um filho no meio aí? Não. Olha, até isso, né? A bênção na vida. Isso é sobre vamos dizer assim, a gestão empresarial, que é o que a gente está falando muito aqui, mas também sabendo fazer essa divisão. Nós somos casados, a gente não é simplesmente sócio na empresa. Exatamente. Então tem uma vida dentro de casa, dentro de um lar. Tem vida pessoal, profissional e tem tudo, né? Sim. Tem relacionamento, tem família, tem contribuição social. Tem um ciclo, né? Que é a roda da vida do coach, que eu amo muito, que aquela roda para mim ela é excelente. Tem que fazer essa roda rodar. Tem que. E quem trabalha isso bem, né? Fazendo a separação, a gente faz isso bem, né? Quando é alguma tomada de decisão mais pesada, algum investimento, alguma coisa, vamos falar na empresa, vamos marcar um horário. A Ana vai para lá, a gente trata isso. Porque hoje eu dediquei a ser mãe, né? Então, o meu trabalho eu faço todo ele de casa, então, né? Como o Arthur ainda é bem pequeno, então ele tira várias sonecas, então eu trabalho enquanto ele dorme. E eu construí essa vida para isso. Perfeito. Para ter essa Você liberdade. desenhou isso, você desenhou. Eu desenhei isso, a vida toda para viver essa experiência. Então, aí a gente faz esses contrapontos aí, né? Assim, ó, isso aqui é mais tenso, isso aqui dá aqui, isso aqui não dá, isso aqui precisa de um horário mais reservado. Mas mesmo assim, todos os dias a gente conversa, a gente analisa, a gente olha para a realidade, vê o que melhora, entende o que está acontecendo, interpretando
o que está acontecendo de fato, né? Aquelas informações. E quando você fala da humildade, Cris, a humildade também teve que ser muito grande em mim. Porque eu tinha o conhecimento, mas em algum grau eu não tinha o conhecimento do segmento e nem ali daquela execução tão prática do dia a dia lá no meu começo. Né? Porque eu tinha, porque eu era líder de um time, mas é diferente você ser líder de um terceiro setor e é diferente de você ser líder de um negócio que é seu, embora eu sempre fui muito intraempreendedora, mas é diferente. E porque a dinâmica é diferente. Um negócio do terceiro setor que recebe recurso social e etc., vai continuar funcionando. E um negócio da vida real ali, ele tem sua dor, ele tem seu calo, você vai embora para casa, você dorme preocupado também. Então, isso foi muito importante, porque aí essa humildade em aprender com o Robert, porque eu falo, ninguém sabe mais do segmento, da atuação, da logística do que ele. Isso aí é a parte que é dele, essa aí não é minha, né? Eu não entro nesse detalhe. E isso me ajudou muito, até porque quando você também é um mentor, existe esse bom lugar para você entender até onde você vai e até onde você pega a mão do seu cliente e você faz esse aperto de mão, né? E faz esse movimento acontecer para que a coisa consiga fluir, você dá o resultado que você precisa, porque tem um lugar, né? Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos uma grande parte que leva de um caminho e a gente precisa usar a sabedoria do outro para construir um caminho único. Então, isso para mim também foi muito importante para a projeção de uma outra carreira. Perfeito. Olha, e o que você disse nada mais é do que contratos. Tudo que a gente faz, o que você fez, que vocês fizeram, quando você fala assim, e esse fato nós vamos conversar na empresa, este fato nós vamos fazer isso. Isso é uma comunicação assertiva com contratos pré-determinados. Estabelecer regras. Porque quando você tem uma empresa em conjunto, seja com parceiro, seja com casal, seja como for, precisa ter contratos. Existe até uma frase, né? Tudo o que a gente estabelece antes não dá briga, não dá... é diferente. Você não... tudo que é falado antes não sai caro, né? Tem uma frase assim. Sim. Por quê? Porque você fez o contrato ali antes e pronto. Aquilo ali não vai sair caro para você. Você vai já entender o que é aquilo ali. Então, o que vocês fizeram foi isso. Então, para mim... ficou muito claro, inclusive eu espero que esteja bastante gente ouvindo, assim, que tem essa vontade, às vezes, de ser sócio do casal, que tenha vontade até, inclusive, de trabalhar juntos e fica com medo, porque existe um medo. Existe. E eu já vi muitos casais separando mesmo por causa disso, ou tendo divergências, e não precisa. Então, eu já vi uma solução para isso. Comunicação, processos, mentalidade, mudança de mentalidade, que é o que a Ana Paula falou. Então, tem sim humildade. Então, tem sim vários pontos que, se a pessoa conseguir trabalhar o que nós falamos no podcast inteiro aqui, vai conseguir trabalhar isso, resolver. Então, quer dizer, aqui foi uma aula de MBA, gente. Que aula é essa? Que maravilha. Estou apaixonada. Amei. Pessoal, o relacionamento precisa, né, ter esse controle para poder dar certo, né? Ele não pode extrapolar os limites. Por várias situações onde a humildade precisou prevalecer, que eu pensava, nossa, mas sério que eu tenho que escutar? Sério que eu tenho que fazer da forma que ela pede, que ela me corrige? Você pensava, né? Sim. Você pensava. Só que é tudo uma construção. Então, se você pensava ou você verbalizava? Eu pensava. Não, se você não tiver... Ele só ficava caladinho. Se você não tiver aberto a ter outra pessoa para poder te agregar, não existe crescimento. E o relacionamento é isso. Uma hora eu estou incentivando ela em alguma coisa, outra hora ela está me incentivando. Para os dois conseguir crescer junto. Sim, e a comunicação na nossa empresa só tem porque a gente tem entre a gente. Sim. Porque se a gente não tivesse entre a gente esses combinados, a gente não teria comunicação no negócio. Então, não adianta empreendedores, empresários quererem colocar a comunicação com os seus colaboradores, com os seus subordinados ali. Se ele não executa e não vive comunicação, ele não sabe estabelecer combinados. Todos os nossos combinados são documentados. Então, a gente tem todos os processos muito claros daquilo que a gente quer comunicar por escrito também. Para que as pessoas tenham mais clareza, que é isso que a gente fala o tempo todo,
daquilo que precisa ser feito, para onde a gente está indo, aonde ela pode ir, onde é que ela não pode, o que pode, o que vale a pena, quais são os nossos valores, até que ponto a gente pode ir no nível de conduta humana para fazer resultados acontecerem e quais são as penalidades por causa disso. Então, essa comunicação com as pessoas que são as pessoas que fazem isso para nós hoje é fundamental. E ela só existe porque ela começou na gente. Não, porque de cima para baixo. Eu sempre falo, não adianta. Se o líder não fizer, é de cima para baixo. Sim. Os resultados dos colaboradores estão em cima do que a gente faz o tempo todo. Os nossos negócios também não param só na RF Transportes, né? A gente tem uma empresa que trabalha com gramas também, que é a RF Gramas. Nós começamos em 2011, né? E agora, em 2023, a Producal, que é uma empresa que trabalha com venda de insumos agrícolas e para a indústria também. Que legal. Só crescendo. Graças a Deus. Amém. Que bom. Parabéns, viu, gente? Obrigado. O tempo passou. Ficamos em flow. E olha só. O podcast aqui, gente, é uma delícia. Eu fico em flow. Muito bom. Não vejo. Parabéns. Agora que você comentou que eu vi o relógio. Pois é. Eu nem tinha visto que tinha durado tanto tempo Tá assim, vendo, né? gente? Passa muito O Renato, eu vou olhar pro Renatinho, já tá olhando assim, ó, já tá na hora. Depois dessas edições aí. Então, gente, foi um prazer enorme receber vocês. Eu vou pedir aí uma palavra final, né, do nosso episódio. O que vocês querem deixar para as pessoas, para que as pessoas, né, pensem a respeito, né, do que vocês quiserem. Fique à vontade aí para vocês deixarem a palavra final aí. Cris, agradeço muito pelo convite, né? A gente tem um tempo tão importante desse para falar um pouco da nossa trajetória. E sobre uma mensagem, existe sim e pode dar muito certo uma sociedade empresarial entre casais. Uau. A gente tem isso, acontece muito bem, só precisa fazer os ajustes necessários e viver essa conexão de forma bem intensa. Uau. Vai lá, Ana Paula. Agora eu fiquei sem o que falar, né? Pra quem não comunicava, não entrava em banco. Então... Fiz um treinamento, né? Passar a dica para as pessoas aí. Hashtag, né? Fica a dica. De verdade. Foi muito bom. Então, Cris, eu sou muito grata pela sua pessoa na minha trajetória, porque eu te tive como mentora lá no comecinho, né? Então, muito assim... tempo, né? Então... Não precisa, né? Mas foi muito inspirador para mim, porque, né, você era uma pessoa que sempre foi reconhecida na cidade pela sua competência, pelo seu caráter, e sempre foi uma pessoa que me inspirou. E é bom estar com você sempre nesses momentos das nossas trajetórias de formas diferentes. Sou muito grata mesmo e grata por essa oportunidade de transmitir isso, porque realmente as pessoas acreditam que negócio foi feito para sofrer, ou que casamento e negócios não são coisas que combinam, que em algum grau a gente não pode conquistar e alçar grandes sonhos, mas a gente só está em uma situação, a gente não está pregado nela. Exato. Então, se nós colocarmos os meios adequados, entender como que a gente pode criar resultados, né? E eu falo co-criar porque a gente não faz nada sozinho. Indiferente da crença que alguém acredita, existe um Deus que nos permeia e que nos auxilia e também nos direciona, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, é importante entender isso, porque não adianta a gente só colocar mais força, mais esforço, se a gente não entender todo um processo que faz as coisas acontecerem. Mas nós somos uma infinidade de possibilidades. Agora, vai depender de muita coragem e atitude para ir adiante, né? E eu espero que de uma próxima a gente já venha contar aqui de novas realizações. Certeza. E as suas também, com certeza. Com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, é isso. O pessoal falou tudo, né? A mensagem que eu quero dizer é que a comunicação aqui a gente percebeu muito forte entre eles. Então, você vê que a comunicação, aquele número de 65% é um dos problemas maiores. A gente percebe que eles provavelmente não estão dentro dessa estatística. Muito bom, pessoal. Então, mais uma vez, compartilhem esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai fazer a diferença. Se você estiver ouvindo no Spotify, também manda aí pro pessoal que vocês gostam. E é isso, vamos manter aqui o próximo episódio também. E quem não assistiu os outros, dá uma baixadinha aí pra vocês verem os videozinhos aí que nós temos aí, que tem podcasts maravilhosos, inspiradores, como esse que vocês assistiram agora. Um grande abraço e até a próxima.